tarde a todos e todas. A gente está iniciando mais um seminário do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Meu nome é Maria Elisa Brant, eu sou da equipe do escritório. E a gente está começando, esse é o 16º seminário já. A gente começou dia 8 de março, ainda na sede da Secretaria, daí veio a Covid e a gente transferiu os seminários para o ambiente online pela Rede do Saber. Então, já desde 8 de fevereiro, desde o final de março, ele tem sido pela Rede do Saber. O seminário é um espaço para debate entre a academia, entre os institutos de pesquisa que estudam a educação, a política educacional e a rede, né? Nós da Secretaria, da Administração Central, das diretorias. A ideia é que esse conhecimento chegue a todos nós, né? Então, é preciso dizer que, para a boa ciência, a liberdade de opinião é fundamental. Então, esse espaço é um espaço livre, o que significa que os pesquisadores e pesquisadoras apresentam aqui os seus resultados de pesquisa, as suas opiniões, que não necessariamente representam as opiniões e as escolhas da SEDUC, né? Falando um pouquinho do escritório, para quem é a primeira vez que assiste, ele surgiu justamente com a intenção de fomentar a gestão educacional baseada em evidências. O que significa isso? Gestão baseada em conhecimento científico, em avaliação de políticas públicas, em avaliações externas que subsidiem os tomadores de decisão, as pessoas que estão na ponta, as dirigentes de ensino, as diretoras de escola, os diretores de área, na sua tomada de decisão diária. E, para isso, a gente, então, convida pesquisadores e pesquisadoras para falarem para nós sobre esses resultados. É importante dizer que, embora a maioria dos temas até agora tenha sido de foco pedagógico, hoje a gente vai tratar de um assunto que tem mais a ver com orçamento e finanças, e é fundamental que pessoas dessas áreas envolvidas assistam, né? A gente vai fazer o máximo para divulgar. Os seminários, além de estarem sendo passados ao vivo, ficam no espaço da Rede do Saber, que vai ser apresentado agora na sua tela. É o site da Escola de Formação, sp.gov.br/escritório Evidências. Então, por exemplo, o seminário de hoje demora um pouquinho para estar lá no site, mas todos os demais já estão lá para quem quiser assistir. Além dos seminários, a gente faz também um boletim quinzenal. O boletim, que se chama Educação em Evidências, está hoje na sua 5ª edição, e quem quiser receber o boletim, basta pedir para participar da nossa mala direta. A mala direta, assim, dentro desse questionário de avaliação, que a Júlia está mostrando agora, a tela, avaliação, esse é o link para o questionário de avaliação. É importante que vocês, ao final do seminário de hoje, respondam, são perguntas gerais sobre o seminário, se gostaram do tema. Também se pergunta se vocês têm outras indicações de temas que gostariam que aparecesse no seminário, e tem lá também uma pergunta se você quer receber o boletim, para você dar o seu e-mail, que a gente inclui a pessoa na nossa mala direta. E mais uma última coisa, em termos da interação de hoje, vocês agora vão ver esse link de interação que está aí na sua tela. A partir dele, então, você vai poder fazer perguntas para o palestrante de hoje, e a gente aqui vai organizar as perguntas e passar para o Armando Simões, tá? Então, agora, passando a falar do nosso palestrante de hoje, o Armando Amorim Simões é da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal, é vinculado ao Ministério da Economia e Planejamento. Acho que mudou, né, recentemente o nome, eu não me lembro mais qual é. E agora ele atua como pesquisador no INEP, no Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O tema de hoje é um trabalho que ele publicou nos cadernos do INEP. Depois, no nosso site, vocês vão ter acesso também, no site do Dados Abertos da Educação, vai ter o link para o artigo dele, quem quiser se aprofundar. E o tema, então, é o ICMS e sua potencialidade como instrumento de política educacional.
Falando um pouco do Armando, antes de passar a bola para ele é graduado em Física pela UFRJ, mestre em Política Social e Planejamento em Países em Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science, e é também PhD em Educação pela Universidade de Sussex. Então, a carreira eu já falei. Então, agora, obrigada, Armando, por você ter topado participar do nosso seminário. A gente está muito feliz porque esse tema é muito relevante. Agora, então, a bola está contigo. Boa tarde, Maria Elisa, boa tarde a todos os participantes aí do seminário. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, da Secretaria Estadual de São Paulo, aí do Escritório de Evidências. Eu considero essa uma iniciativa importantíssima, né, que vocês adotam aí na Secretaria Estadual de Educação, na medida em que a geração de evidências ela é fundamental do ponto de vista da orientação da política pública e além da geração de evidência, a disseminação das evidências é muito importante, né? Então, eu reconheço essa iniciativa do Escritório de Evidências como uma iniciativa fundamental no que diz respeito ao aspecto da disseminação do conhecimento, né? Que faça chegar aí aos gestores públicos, aos profissionais da área de educação, aos administradores escolares, diretores de escola, o maior número de informações possível a respeito daquilo que a pesquisa e a investigação é capaz de gerar na área educacional, de forma a poder ajudar a orientação, né, dos tomadores de decisão na área da política educacional. Então, para mim é um prazer, uma honra poder participar aqui com vocês, né, agradeço o convite. E nós vamos, então, hoje fazer uma apresentação, né, sobre um tópico relacionado ao financiamento da educação, em particular a utilização de instrumentos econômicos, né, em políticas educacionais, né, a partir da experiência brasileira, né, do chamado ICMS educacional, né? Então a gente vai tentar mostrar um pouco, né, esse contexto mais teórico, né, no qual se insere esse tipo de iniciativa e descrever um pouco como os estados brasileiros vêm utilizando ou não utilizando, né, isso que a gente considera ser um instrumento potencial, né, para a aplicação nas políticas educacionais, que está disponível na Constituição brasileira desde 1988, mas que ainda é muito pouco utilizado por estados no Brasil, e os poucos estados, né, ou talvez um dos poucos, ou o único estado, na verdade, que vem utilizando esse tipo de instrumento de uma forma um pouco mais consistente ao longo do tempo, vem demonstrando resultados muito promissores na melhoria dos indicadores educacionais de resultados de aprendizagem, que é o estado do Ceará, né? E a gente vai mostrar também que desde que esse estudo foi feito, vários estados no Brasil, na verdade, implementaram mudanças nas suas legislações, tentando acompanhar a experiência do estado do Ceará, e a gente vai ver que isso ocorreu muito recentemente, na verdade, durante o segundo semestre do ano passado. Então, esse trabalho, de certa forma, ele recupera o estudo publicado, mas o que eu vou apresentar para vocês hoje atualiza essa informação em relação às mudanças ocorridas ao longo do segundo semestre do ano passado, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de apresentação, né? Agradeço já a apresentação feita aí pela Maria Elisa, né? Eu não teria nada de mais a acrescentar em relação à minha apresentação. Então, eu partiria então direto aqui para compartilhar com vocês as ideias desse trabalho, né? Bom, esse trabalho, como já foi dito pela Maria Elisa, ele está publicado numa publicação periódico de pesquisa do INEP, chamado Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, né? Esse trabalho especificamente foi publicado no volume 2, né, desses cadernos, e é um trabalho em coautoria minha com uma consultora contratada por nós, a professora Érica Araújo, né, que é uma especialista em tributação do Estado do Rio de Janeiro, e ela, junto comigo, é responsável por reunir, né, a base de dados
nacional sobre ICMS, sobre índices de ICMS aplicado nos diferentes estados brasileiros, um trabalho muito grande, exaustivo, não só de coleta e análise da legislação de cada estado do Brasil, mas do recolhimento que foi feito para a realização desse trabalho, de todos os repasses de ICMS feitos em todos os estados brasileiros e a identificação nesses repasses de vinculações a algum tipo de incentivo a políticas públicas, né? Então, a gente vai abordar isso. Então, esse trabalho ele foi concluído e publicado ano passado, mas, como eu disse, desde então, a dinâmica da legislação nos estados brasileiros vem sendo bastante intensa, no sentido de olhar para a legislação do ICMS tentando redirecioná-la no sentido de fazê-la, de fato, um instrumento de incentivo a resultados em políticas públicas, né? Não só na área de educação, a gente vai ver algumas outras áreas também são concorrentes nesse campo. Então, a gente tenta, nesse trabalho, justamente fazer essa análise dos regimes, né? E, em particular, olhar como regimes particulares de ICMS, de repartição de ICMS para municípios, vêm sendo utilizados no campo da educação, especificamente, né? De forma introdutória, eu falo aqui apresento para vocês esse conceito, né, que é um conceito de instrumentos de política pública, né? A política pública ela é estruturada e organizada através de instrumentos, né? São técnicas e recursos que são utilizados para que se consiga gerar os resultados, os objetivos que as políticas públicas pretendem alcançar, e há várias tipologias de instrumentos de política pública na literatura, né? Eu trabalho com uma tipologia de política pública do professor Evert Vedum, que é um professor da Universidade de Uppsala, na Suécia, que tem um capítulo importante num livro que já tem alguns anos, o livro Carrots, Sticks and Sermons, né? Que fala exatamente sobre instrumentos de política pública e avaliação de instrumentos de política pública. E a tipologia do professor Evert é interessante porque ela é bem sintética e ela permite a gente olhar para toda a política pública e reconhecer em toda a política pública a sua estruturação a partir dessa tipologia de instrumentos, né? Então, se fala em 3 tipos de instrumentos em política pública, segundo essa tipologia: os instrumentos de informação, os instrumentos econômicos e os instrumentos de regulação, né? O que diferencia esses instrumentos, basicamente, é o que a gente poderia chamar do grau de coerção, né, que o Estado exerce sobre, né, os administrados ao utilizar um instrumento desse, né? Então, por exemplo, um instrumento de menor poder coercitivo, de menor força de intervenção do Estado sobre a sociedade, sobre os agentes econômicos, sobre os governos subnacionais, são os instrumentos de informação. O que é um instrumento de informação? Basicamente, você tenta incentivar, né, determinados comportamentos sociais, né, ou desincentivar determinados comportamentos sociais a partir do fornecimento de informação, né? Então, parte do pressuposto de que os agentes econômicos, os indivíduos, as empresas, os governos, né, a partir do conhecimento e do acesso a determinadas informações, podem reorientar o seu comportamento. Exemplo típico, né, que a gente pode dar, né, na política antitabagista, vocês veem aí nos pacotes de cigarro uma imagem, né, de uma pessoa doente, né, como uma forma de dissuadir as pessoas ao tabagismo a partir de uma informação que você está divulgando, né? Não existe a proibição ao indivíduo fumar, mas existe ali, né, naquele momento da venda do cigarro, o uso de um instrumento de informação que tenta alertar, né, as pessoas dos malefícios que o fumo pode trazer. Isso é um exemplo típico de um instrumento de informação. Então, você simplesmente dá a informação e espera que as pessoas reajam e mudem seus comportamentos em função da informação recebida, né? Qualquer campanha, qualquer iniciativa que mexe com formação, educação, disseminação de conhecimento, etc., do ponto de vista da política pública, é reconhecido como instrumento de informação.
né? Um segundo tipo de instrumento é o instrumento econômico, né? O instrumento econômico ele subiria um degrau na escala da categoria de coerção que os governos podem exercer, né? No sentido de grau de intervenção que o Estado pode realizar. Então, os instrumentos econômicos eles vão mais do que dar uma informação, eles criam um incentivo, né, de natureza econômica para que um comportamento desejável seja perseguido ou, né, uma sanção ou um custo econômico, né, para que para dissuadir que um determinado outro tipo de comportamento social, etc., seja seguido. Então, há, por trás dos instrumentos econômicos, a ideia de você utilizar ou de um incentivo ou de um desincentivo, né, para que, e através, ou no caso do incentivo, da redução de custos ou da geração de benefícios, né, e no caso dos desincentivos, da criação de custos econômicos, né, para os indivíduos a partir do momento que eles adotem determinados comportamentos, né. Então, o exemplo do tabagismo, né, se a gente quiser, vocês podem olhar, por exemplo, dentro da política antitabagista, um instrumento econômico é o imposto sobre cigarro. Embora seja um imposto, obviamente que ele tem por trás dele um sistema de regulação, mas o imposto pago sobre cigarro só é pago por quem consome cigarro, né? Então, portanto, ele não se aplica a todos. Então, o imposto sobre cigarro é um custo adicional que a política pública coloca aos consumidores de cigarro para que eles possam, por exemplo, fumar menos, né? É uma forma de você criar um custo para aquele comportamento, né? E vocês têm instrumentos econômicos que são de outra sorte, que geram incentivos para que determinados comportamentos ocorram. Por exemplo, a oferta de bolsas de estudo é um tipo de instrumento econômico, né? Ninguém é obrigado, né, a se inscrever ou participar ou obter ou fazer uso, né, de uma bolsa de estudo, né? Mas o governo, ao criar bolsas de estudo, ele cria um incentivo para que, né, estudantes, jovens ou professores universitários, etc., continuem investindo na sua formação, porque isso é socialmente desejável. Aumenta o capital humano, né, na economia, você ter mais pessoas graduadas, mais pessoas em nível de pós-graduação, etc., né? Então, você cria um instrumento de natureza econômica na forma de um incentivo a um determinado comportamento que, à luz do Estado, deixado apenas aos interesses próprios dos indivíduos, não seria capaz, esses interesses próprios, ao serem mobilizados por sua própria conta, gerar o benefício social agregado no nível do que seria desejável, né? Portanto, há a criação, a partir da ação do Estado, de incentivos, né? E o terceiro tipo de instrumento, que seria o de maior nível de coerção na ação do Estado, é o instrumento de regulação. O instrumento de regulação é aquele em que você impõe obrigações, né, àqueles administrados, né, a todos os agentes sociais e econômicos que se submetem àquela regulação específica, e você cria proibições, e a partir das proibições, né, você cria sanções, né, ao descumprimento, às transgressões em relação às regras, e com isso você impõe determinado comportamento e cria sanções àqueles que não cumprem aquele determinado comportamento. Essa é uma ação tipicamente de maior grau de coerção que o Estado utiliza, né? No caso, de novo, pegando o exemplo da política tabagista, vocês têm a proibição, por exemplo, de propaganda de cigarro na televisão, vocês têm proibição de que se fume em lugares públicos, etc. Então, a partir dessas proibições, você tem, por exemplo, sanções que podem ser aplicadas, né? Então, são esses três tipos de instrumentos que se utilizam. As políticas públicas, em geral, todas elas operam através de combinação desses diferentes tipos de instrumentos. Em geral, a política pública ela vem recheada com um pacote de instrumentos, né, que são utilizados em combinação, que mobilizam agentes, né, e são implementados ou em sequência, ou em paralelo, ou de um agente sobre outro agente, né,
ou de um único agente sobre um único, de um único promotor da ação sobre um único receptor da ação, mas com vários componentes operando simultaneamente. Então, a política pública ela é estruturada através de instrumentos de política pública, né? E o instrumento econômico, né, como eu falei, é o que a gente vai tentar explorar aqui. Ele exatamente, como já explicado, esse mecanismo que vai ser utilizado nas políticas públicas, né, utilizando variáveis econômicas através de custos e benefícios, né, para que determinados objetivos de política possam ser alcançados, né? E no caso da relação dos instrumentos, a aplicação dos instrumentos na política pública, ela se dá dentro daquilo que a gente conhece, né, na literatura da ciência política como a relação principal agente, o agente principal, né? Onde você tem objetivos que são estabelecidos por um ator, né, aí chamado principal, né, que, através de instrumentos de política pública, induzem o comportamento de um outro ator, no caso o agente, que vai, na verdade, responder, né, através da utilização dos instrumentos pelo principal, aos objetivos da política pública, né? Então, no caso da educação, a gente pode pensar, por exemplo, uma cadeia, né, de principais e agentes entre Estado, município e escola, por exemplo, né? Ou, né, de governo estadual, governo municipal, escola, né? Então, há várias formas de se pensar essa relação principal agente no campo educacional. Aí aqui eu dou um exemplo, né? Por exemplo, se a gente está falando como a gente vai abordar a questão do ICMS, a gente pode reconhecer nessa cadeia da relação principal agente, o agente principal, o governo estadual como o principal, né, o ator que vai estabelecer ou estabelece alguns objetivos de política pública, no caso específico de política educacional, que lança a mão de um instrumento que vai, eventualmente, induzir o comportamento de um agente, né, que, por exemplo, pode ser o governo municipal ou os governos municipais, né? No entanto, esses governos municipais, né, dentro de uma cadeia, né, de aplicação de instrumentos, ele passa a ser o principal na relação com outro ator, que vai ser a escola, nesse caso, no papel de agente na relação agente principal, correto? Então, o governo municipal, já na condição, nesse caso, o governo municipal, na condição de principal, na relação agente principal, vai estabelecer objetivos de segunda ordem que estão associados aos objetivos de primeira ordem lá do principal, no caso, no exemplo dado aqui, governo estadual. E vai criar instrumentos também que vão induzir, nesse caso agora, o comportamento de um terceiro ator, que é a escola, que nesse caso responde no papel de agente e, ao responder nesse papel de agente, pode produzir resultados de natureza distinta, né, que venham a convergir para os objetivos da política pública que foram estabelecidos no início dessa cadeia, né? Obviamente, se a gente falar na relação, por exemplo, do exemplo que a gente vai explorar no trabalho, né, a lei da cota-parte, a lei estadual de cota-parte do ICMS, né, que é uma possibilidade dada pelo parágrafo único lá do artigo 158 da Constituição, que a gente vai ver mais em detalhe, ela pode ser utilizada para aplicar um instrumento, né, de incentivo aos governos municipais, que, por sua vez, podem aplicar um segundo instrumento, por exemplo, um programa de aprendizagem na idade certa, né? Os governos municipais podem criar, né, um outro instrumento, que seria um programa de aprendizagem na idade certa e, portanto, induzir o comportamento do agente escola. Então, essa é a ideia, né, por trás do uso, né, do ICMS como instrumento de política pública, no caso, como instrumento econômico, né? Então, se a gente for olhar o ICMS, a gente vai ver um tipo de transferência, né, que se dá entre estados e municípios, né, previsto na Constituição, mas se a gente for olhar dentro de um marco de referência conceitual, né, do ponto de vista das transferências intergovernamentais, né,
Há um estudo do Banco Mundial de 2007, um estudo muito grande, um relatório de mais de 600 páginas, que trata de toda uma gama de aspectos conceituais sobre transferências intergovernamentais, e eles fazem lá uma classificação que eu reporto um pouco aqui, a partir de uma visão um pouco mais modelizada em relação aos objetivos aqui desse trabalho, mas o que se fala nesse relatório extenso é de que grande parte dos países em desenvolvimento, eles têm grande parte das despesas públicas que ocorrem nos entes subnacionais são financiadas por transferências intergovernamentais. Ou seja, em média, 60% das despesas dos entes subnacionais, internacionalmente falando, nos países em desenvolvimento, são financiadas por transferências intergovernamentais. Mas, em geral, essas transferências elas estão dissociadas ou desvinculadas de qualquer tipo de objetivo de política pública. Isso não só no Brasil, no resto do mundo da mesma forma, né? Não há objetivos nem nacionais ou, muitas vezes, nem mesmo objetivos regionais que pautem essas transferências, né? Essas transferências são feitas sempre com um propósito maior de prover uma maior equidade entre os entes subnacionais, preservando, de um lado, a sua autonomia, de outro lado, criando a capacidade desses entes de investirem e de fazerem a oferta dos serviços públicos para os quais eles têm a responsabilidade primeira, né? E essas transferências elas ganham uma classificação, né, que está reportada aqui nessa figura que vocês podem ver, né, que é uma classificação com base no tipo de vinculação existente, né, em relação ao propósito do gasto. Então, são 3 tipos de transferências, tomando por base o tipo de vinculação, né? As transferências que são chamadas livres de vinculação, né? Aquelas que são, portanto, podem ser utilizadas pelo gestor livremente, né? Sem nenhum tipo de vinculação a nenhum tipo particular de gasto, né? Há aquelas transferências que são vinculadas a campos de gasto, então, por exemplo, transferências que são vinculadas ao campo, por exemplo, da educação, né? Nós temos no Brasil vinculações de receitas de impostos, né, dadas pelo artigo 212 da Constituição, que é vinculada a um campo de gasto, no caso, a educação, a manutenção e desenvolvimento do ensino, né? E existe um outro tipo de vinculação, que é a vinculação a gastos específicos, também chamadas de transferências condicionadas, né? Essas que são vinculadas a gastos específicos, elas estão para além do campo, por exemplo, para além de um campo especificamente educacional, elas podem estar vinculadas a um tipo de gasto. Por exemplo, você tem recursos de transferência vinculados a projetos de construção de escola, por exemplo. Ou você tem recursos que são vinculados à oferta de bolsas, né? Ou recursos que são vinculados para a formação de professores. Então, você está vinculando recursos, mais do que a um campo, vinculando recursos a um tipo de gasto, né? E esse tipo de gasto pode estar associado tanto a insumos, como os exemplos que eu acabei de dar, quanto a resultados, que, no primeiro caso, os input-based, né, as transferências vinculadas a insumos, e, no segundo caso, o output-based, que são as transferências vinculadas a resultados. E essas transferências ainda podem ocorrer, né, tanto no caso quanto no outro, com ou sem contrapartida daquele governo que recebe a transferência, né? Então, a gente tem casos de transferências em que há contrapartida do governo municipal, né? Há exemplos, e nesse caso, quando há contrapartida, elas podem vir com teto ou sem teto, né? Ou seja, há um teto de participação daquele ente que transfere, no caso, se for o governo estadual, o ente de transferidor ele estabelece um teto para a sua participação na transferência, e o ente municipal ele é beneficiado em função do seu empenho em investir naquele objeto, né, de gasto desejado, né, ou dentro do campo de objetivos do governo que transfere, e ele vamos dizer assim, compensado pelo seu investimento pelo governo que vai fazer as transferências, né, somando o esforço municipal uma complementação estadual, por exemplo, né? Então, tem casos, por exemplo, estados que incentivaram municípios a partir da compra de ônibus escolar. Se o município compra um ônibus escolar, o estado doava um ônibus escolar para o mesmo município, né?
Você tem políticas estaduais, por exemplo, de incentivo à construção de escolas de educação infantil, em que, se o município constrói uma escola, o Estado pode arcar com parte desse financiamento da construção dessa escola, ou, eventualmente, até construir uma segunda escola inteiramente, né, para o município. Então, são formas de transferências que são vinculadas a gastos específicos, né, e, nesse caso, exemplos com ou sem contrapartida, sendo que essas transferências elas podem ser vinculadas a insumos ou resultados. A grande parte das transferências, na verdade, elas são as existentes, aquelas que nós conhecemos, são vinculadas a insumos, né? E nós vamos ver, no caso que nos interessa aqui, a nossa ênfase vai ser aquelas transferências condicionadas a resultados, né? Em particular, aquelas vinculadas a resultados sem contrapartida, né? Por quê? Porque essas são o tipo de transferência que é considerada mais indicado quando o objetivo que se quer alcançar, né, os resultados que se querem alcançar em uma área de política pública, depende fortemente do desempenho, por exemplo, dos entes subnacionais. É o caso típico da área de educação no Brasil, né? A área de educação ela depende fortemente da atuação de municípios, principalmente na oferta de educação infantil e do ensino fundamental, né? Principalmente no caso das etapas iniciais do ensino fundamental, mas cada vez mais também da segunda etapa do ensino fundamental. Então, objetivos nacionais, como os estabelecidos no Plano Nacional de Educação, objetivos estaduais de educação, como os estabelecidos nos planos estaduais de educação, para serem alcançados, dependem também fortemente do protagonismo dos municípios, né, dos gestores municipais. Então, as transferências condicionadas a resultados, elas ganham, né, importância quando se quer induzir objetivos junto a atores, né, que são fundamentais para que esses objetivos sejam alcançados. Exemplo da educação básica no Brasil, né? Então, através dessas transferências condicionadas a resultados, é possível você pactuar metas, é possível você estabelecer um pacto de resultados, né, de desempenho, né, dos entes subnacionais naquele campo, né, e, a partir daí, né, criar incentivos para que os municípios possam gerar melhores resultados. E há várias vantagens que são indicadas aí na literatura sobre esse tipo de transferência, né? Uma é que ela traz a maior flexibilidade, a autonomia e flexibilidade para o gestor, porque, ao invés de você transferir um recurso que é vinculado a um gasto específico, eu vou transferir recursos para uma obra específica, para um insumo específico, né, para um programa específico, eu estou transferindo recursos para que resultados específicos sejam produzidos. Como eles serão produzidos vai depender da escolha alocativa do gestor, das estratégias de política que o gestor vai criar, mas o que nós estamos, de alguma forma, enfocando nesse tipo de transferência é a obtenção dos resultados, né? E, nesse sentido, esse tipo de transferência também favorece que alternativas de política pública, inovações ocorram. Você passa a ter aí, por assim dizer, um maior número, né, de experiências que podem ser colocadas em prática e, portanto, a facilidade maior de você avaliar a eficácia de diferentes estratégias. Por exemplo, se você tem como objetivo aumentar o nível de alfabetização na idade certa, né, você pode criar, através de incentivos por resultados de melhoria da alfabetização na idade certa, né, várias experiências inovadoras em se melhorar o grau de alfabetização das crianças, né, ou se atingir o grau de alfabetização desejável na idade recomendada, né? E, portanto, é possível você comparar várias iniciativas e a eficácia dessas iniciativas, dado esse tipo de incentivo, né? Então, outra vantagem é que isso gera um aumento de conhecimento sobre a efetividade de intervenções, que você pode ter uma pluralidade de intervenções, pode-se gerar avaliações sobre os resultados produzidos por essas intervenções, e você pode, por exemplo, portanto, aumentar o conhecimento aplicado em política educacional, né? Há também a maior accountability, né, a maior possibilidade de prestação de contas do ponto de vista não especificamente ou estritamente falando do uso do recurso, no sentido daquilo para o qual o regramento estabeleceu o seu uso,
né, em termos de insumos, por exemplo, mas você estabelece maior accountability em relação aos fins da política pública. Ou seja, interessa saber se as políticas públicas estão gerando resultados socialmente desejáveis, estão alcançando os objetivos para os quais elas foram desenhadas ou não, né? Então, perde um pouco aí uma preocupação que é muito tradicional na administração pública brasileira, né? Que é muito, né, voltada à avaliação normativa, né? Avaliação de controle, né? Que está muito preocupada sobre o que seria o uso adequado, entre aspas, dos recursos, mas no sentido do cumprimento estrito de um conjunto de regramentos, né? Que muitas vezes passa ao largo das preocupações com os resultados. Embora isso também esteja em evolução no Brasil, né? Os órgãos de controle cada vez mais têm tido foco também com relação aos resultados, mas muitas vezes as práticas, né, do chão de fábrica, como a gente chama, né, por parte das áreas técnicas dos órgãos, ainda não estão totalmente alinhadas com esse tipo de abordagem, embora a abordagem de resultados ela existe já em debate no Brasil desde os anos 90, né? Mas ainda não plenamente ou não ainda talvez satisfatoriamente implementada do ponto de vista dos resultados. Então, esse é o panorama um pouco conceitual. Quando a gente vai olhar especificamente na educação, há alguns tipos, né, isso na literatura, tem também um trabalho recente também do Banco Mundial de 2019, né, Jéssica Lee, se não me engano, Jéssica, a primeira autora, e que trata do financiamento baseado em resultados na educação. E aí você tem, dentro dessa esfera, né, alguns tipos de instrumentos que são utilizados para mobilizar comportamento de determinados agentes, né? Então, aí, tipicamente, a gente pode falar das transferências, que é o objeto do nosso trabalho aqui, né, que influencia governos, né? Prêmios e bônus, que são muito utilizados para criar incentivos a escolas e professores, e no caso de alunos e família, o que é tradicionalmente reportado na literatura são os programas de transferência condicionados de renda, que são condicionados à educação, aspectos da educação, como a frequência, né, escolar, alguma literatura também que discute e algumas experiências de transferência condicionada de renda que também são vinculadas a resultados, né? Mas esses são os típicos instrumentos de natureza econômica que são utilizados para a política educacional no campo da geração de resultados. Esses autores dizem que, na verdade, os mecanismos de financiamento baseado em resultados, eles são mais efetivos na medida em que você pode oferecer uma combinação desses instrumentos que operem sobre vários atores da cadeia de produção do resultado educacional. Então, você tem numa rede, num sistema educacional, melhor dizendo, você tem vários atores, né, que operam cuja operação importa para o resultado final da educação, né? Do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista das taxas de conclusão, do ponto de vista dos anos de escolaridade da população, etc. Esse conjunto de atores, né, uma vez identificado instrumentos capazes de mobilizar esses atores através de incentivos corretos na cadeia do processo de produção da educação, você poderia potencialmente gerar um ganho de resultados, né? E aí, qual é a experiência brasileira que a gente tem, que é uma experiência que, até onde a revisão da literatura internacional que nós fizemos no INEP, a partir de um trabalho prévio a esse que está publicado, essa experiência do ICMS educacional é uma experiência, pode-se dizer assim, inédita ou inovadora no cenário internacional, até porque os instrumentos de transferências intergovernamentais, instrumentos econômicos, né, utilizados entre governos e esferas de governo, tem muito pouca avaliação, muito pouco estudo, né? Em geral, que mesmo esse relatório que é recente, de 2019, o que eles identificam são projetos de financiamento de organismos multilaterais a governos nacionais, né, como um tipo de transferência a governo que é condicionada à educação ou a resultados em educação. Mas transferências intergovernamentais, né, dentro do mesmo país, em que você tenha vinculação a resultados, isso é bastante raro e, quando existe, bastante pouco estudado, né? E o Brasil tem uma experiência inovadora nesse sentido, que é o ICMS, chamado ICMS educacional, né?
Na verdade, que a gente está falando aqui do ICMS educacional, mas a gente vai ver que esse uso do ICMS ele pode ser feito para várias políticas públicas, não apenas a educação, né? E onde é que está ancorada essa experiência? No artigo 158 da Constituição, né? O artigo 158 da Constituição, lá no inciso 4º, né, diz que 25%, né, de todo o ICMS arrecadado no Estado é devido aos municípios, pertence aos municípios. Então, o Estado tem que repassar 1/4 do que arrecada de ICMS aos municípios, né? No entanto, essa repartição aos municípios que os estados realizam, ela também está determinada pela Constituição, como tendo duas partes, né? Uma primeira parte que é vinculada, que é a maior parte, na verdade, é 75% desse ICMS que é destinado aos municípios, distribuído segundo o valor adicionado fiscal, ou seja, é uma parcela devolutiva, o Estado devolve aos municípios, né, a parte do ICMS que tem como fator gerador a atividade econômica no território desses municípios, né? Então, é uma parcela devolutiva, por assim dizer, do ponto de vista do conceito tributário, ou seja, os estados devolvem aos municípios aquilo que esses municípios contribuíram para gerar, né? E uma outra parte, que é 25%, ou 1/4, né, dessa transferência, ela é definida por lei estadual, né? Então, o Estado tem discricionariedade para definir como que ele vai distribuir esse 1/4 do ICMS, da quota parte municipal do ICMS. E é aí que está o espaço que a Constituição deixa a todos os governos estaduais no Brasil a fazer uso como, por exemplo, um instrumento econômico de política pública. Essa parcela de 25% da quota parte municipal, para vocês terem uma ideia, a valores de 2017, ela representa cerca de 6,6 bilhões de reais, né? Então, ela é uma parcela bastante expressiva do ponto de vista de recursos que são repassados aos municípios todo ano, né, por uma lei discricionária do Estado que tem um potencial aí, bastante grande de ser utilizado, porque são 6,6 bilhões de reais a preços de 2017, não estão atualizados aqui, para que possam se implementar políticas públicas com objetivos de mudanças sociais, né? E é sobre isso que a gente vai abordar. Essa parte discricionária, né, ela pode ser utilizada de várias formas. Ela é definida por lei estadual, as leis estaduais definem como serão utilizadas, né? E o que é conhecido, né, é sabido, de certa forma, pela natureza dessas transferências, é que essa repartição, quando ela segue algum critério para o qual, ou sobre o qual, o gestor municipal, os prefeitos, eles têm absolutamente nenhum poder de atuação, né? Essa transferência ela é incapaz de gerar alguma mudança do ponto de vista de comportamento, ela deixa de ser capaz de ser utilizada como um instrumento econômico, né? Quando é que ela passa a ser utilizada como instrumento econômico? Quando essa transferência da quota parte do ICMS puder mobilizar, né, o ator da gestão municipal, o prefeito, né, para que eles implementem mudanças que sejam capazes de aumentar a sua participação nesse bolo tributário, né? E, em geral, quando você tem critérios de repartição que estejam vinculados a indicadores de resultados, sobre os quais os prefeitos têm governabilidade, então você está, nesse momento, despertando, né, o instrumento econômico que pode ser utilizado nesta transferência intergovernamental, né? Há um segundo aspecto que é importante considerar, que as transferências, né, por exemplo, da quota parte do ICMS, elas podem servir também como um poderoso instrumento de indução da cooperação intergovernamental, está certo? Porque à medida em que os Estados estabeleçam objetivos de política pública e, através do instrumento de transferência do ICMS, utilizem esse instrumento para induzir a melhoria de resultados no campo dessas políticas públicas, é possível você estabelecer objetivos e metas, né, com municípios e, portanto, também cooperar com esses municípios de uma forma mais efetiva, no sentido de perseguir, com apoio técnico, né, por exemplo, né, e disseminação de conhecimento e compartilhamento de experiências, né, facilitar com que esses municípios alcancem esses objetivos, né?
Agora, o que o estudo que a gente está apresentando agora revela, e isso segue já 2 estudos anteriores, um que é uma dissertação de mestrado muito citada na literatura, né? Da Brandão, se não me engano, Juliana Brandão, se eu me falha a memória, o primeiro nome, de 2014, e outro estudo de um conjunto de autores, também publicado em 2018. A conclusão desses estudos, como também do que a gente apresenta agora aqui para vocês, é de que, no Brasil, os estados fazem muito pouco uso, né, do poder discricionário que eles têm sobre a quota-parte do ICMS municipal como instrumento de política pública. Né? Então, a gente vai ver como que esse quadro se apresenta no Brasil e ver como que a gente ainda pouco utiliza. Embora, como eu disse, esse quadro que nós vamos apresentar agora, que é esse que vocês estão vendo, ele já contém algumas desatualizações, em particular em relação a 5 estados que eu vou mencionar daqui para o final. Mas o que nós vemos nesse quadro? Nesse quadro nós vemos o conjunto dos estados brasileiros, né? A cota-parte municipal do ICMS, que são os 25% que esses estados têm a repassar aos municípios, e aqui como que esses 25% que são repassados são distribuídos em relação aos critérios. Que tipo de critério a gente apresenta aqui? A gente classificou esses critérios em 2 grandes blocos, né? Os critérios chamados tradicionais, né? E os critérios não tradicionais, né? Os critérios não tradicionais, eles, por sua vez, são divididos em 3 grupos, que são os critérios não tradicionais de natureza compensatória, os de natureza fiscal e os relacionados a serviços públicos. E tem outros estados que têm critérios bem particulares, que quem tiver curiosidade, pode ler o trabalho que vai estar lá detalhado. Mas é importante a gente observar aqui, veja só, ainda que 75% do repasse de ICMS dos estados aos municípios ocorra pelo critério do VAF, porque isso está colocado na Constituição, há ainda alguns estados, né, como é o caso do estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina e o estado de Goiás, que ainda, na parte discricionária, utilizam o VAF, ou seja, ainda utilizam do mesmo critério que é o critério que está estabelecido na Constituição, sendo que Santa Catarina e Goiás, 10%, né, dos 25% é devolvido aos municípios segundo o VAF, ou seja, ao invés de 75% do ICMS ser distribuído segundo o VAF, nesses estados é 85% do ICMS ser distribuído segundo o VAF. Ora, o prefeito tem pouquíssima governabilidade sobre o VAF. Para ele aumentar o VAF, né, a parcela do VAF, ele tem que atrair, né, indústrias, ele tem que atrair empreendimentos, ele tem que atrair atividade econômica para o seu território. E isso não é sempre fácil, principalmente quando você está falando da grande maioria dos municípios brasileiros, que são municípios de pequeno e médio porte, né? Esses critérios tradicionais ainda tem outros 3 critérios, que também, sobre os quais esses aqui o prefeito tem nenhuma governabilidade, que é uma parte igualitária, ou seja, você distribui uma parte daquele ICMS igualmente entre os municípios, né? Existe, por exemplo, o caso de Roraima, que distribui 100% do ICMS, da cota-parte municipal, através de uma distribuição igualitária entre os municípios, né? Que não leva em consideração sequer aspectos da população, por exemplo, ou a área do município. Um segundo aspecto tradicional é a população. Vários estados distribuem também ICMS segundo a população ou segundo a área geográfica do município. Ora, esses são critérios ditos tradicionais porque, né, praticamente nenhuma ação do prefeito pode incidir sobre essa parte do ICMS, porque ela é estática, ela é estável, basicamente estável no tempo, né? Você não tem mudanças com relação, que ele possa promover com relação a isso. No caso dos critérios compensatórios, a gente caminha um pouquinho mais na direção de uma possibilidade de ação do prefeito para melhoria da cota que ele recebe do ICMS, né? Aqui entram os critérios compensatórios, mas muitos desses critérios compensatórios não permitem também nenhuma ação do prefeito, embora alguns possam permitir, né? Por exemplo, o meio ambiente, que foi primeira área de política pública a criar a utilização de algum critério de política pública para
para a distribuição de ICMS foi no estado do Paraná, em 1991, chamado ICMS ecológico. Ele se enquadrou aqui, nessa categoria de um critério ligado ao meio ambiente, né? Só que há critérios ligados ao meio ambiente que têm a ver com compensação por imobilização de grandes áreas do território municipal. Por exemplo, quando você tem áreas de floresta, reservas florestais, áreas de preservação ambiental, terras indígenas. Então, esses municípios, como eles ficariam, por exemplo, imobilizados em parcela do seu território, né? Eles, ou por atividade agrícola, né? Por exemplo, e aí tem os critérios compensatórios relativos à segurança pública, que também são bem particulares, mas esses critérios eles vêm no sentido de compensar o município por uma certa incapacidade dele gerar VAF, por exemplo, dado que parte do seu território está imobilizado ou mobilizado em função de determinado tipo de atividade. Então, por isso que esses critérios aqui, eles também são de pouca mobilização do prefeito, salvo no caso do meio ambiente, quando você tem um critério relacionado, por exemplo, a alguma política ou algum resultado, né, que venha a impactar a maior preservação do meio ambiente. Aí, nesses casos, você pode ter alguma ação do prefeito no sentido de aumentar. E dos critérios compensatórios é o que está mais presente no conjunto dos estados brasileiros, percebe? E a gente tem, ao final, ao final não, a gente tem um segundo grupo, que são os critérios fiscais, né? Os critérios fiscais eles são de dois tipos, né? O chamado de receita própria e de equalização. O critério de receita própria é simplesmente o Estado vai distribuir o ICMS, parte do ICMS, né? De acordo com a capacidade do município de gerar receita própria. Então, é uma forma de você incentivar ao município fazer uso do seu poder arrecadatório. Então, quanto mais o município consegue aumentar a sua receita própria, mais o Estado cria uma transferência para esse município, né? De ICMS, no sentido de estimular que ele crie a receita própria. É óbvio que um mecanismo desse ele tenderia a ter uma duração finita no tempo, porque depois que esses municípios criassem uma capacidade própria maior, o Estado poderia, inclusive, rever esse critério de repartição baseado na receita própria. O segundo é de equalização, que é um pouco o inverso disso. Na verdade, aí você está compensando os municípios pelo fato deles terem um baixo PIB per capita, uma baixa receita orçamentária per capita, né? E aí você cria uma transferência que ela é inversamente proporcional a essa capacidade fiscal do município. É uma forma de você usar do ICMS para você equalizar, né, a capacidade fiscal dos municípios ou reduzir, pelo menos um pouco, a desigualdade fiscal dos municípios, né? E o terceiro bloco, que é o bloco que nos interessa, é os critérios de estados que utilizam critérios de repartição que são baseados em resultados de política pública. E a gente tem basicamente 3 políticas públicas nesse campo que estão presentes nas legislações estaduais, que é a educação, a saúde e o saneamento. Então, os estados que estão aqui colocados são estados que têm, no seu critério de repartição, fórmulas de repasse que estão vinculadas a algum tipo de indicador de resultado social, ligado à educação, ou à saúde, ou ao saneamento. A gente vai ver que, no caso da educação, alguns desses indicadores, nesses 4 estados que estão aí apresentados, né, que é o Amapá, Minas Gerais, Ceará e Pernambuco, né, esses estados, alguns desses estados têm, na verdade, os repasses do ICMS vinculados a insumos, né? Embora estejam ligados a indicadores de resultado educacional, mas ligados condicionados à educação, mas estão condicionados a indicadores de insumos, né? E não de resultados, né? Então, o que a gente vai observar? Se a gente for analisar, né, o trabalho faz uma seguinte classificação dos estados. A gente classifica os estados em 3 grupos. Os estados que utilizam exclusivamente critérios tradicionais. Nós temos 8 no Brasil, né? Sendo que, como vocês vão ver, Alagoas e Sergipe já romperam com isso desde que esse estudo foi feito. Tanto Alagoas como Sergipe já aprovaram legislações que mudam radicalmente essa lógica de distribuição do ICMS, né? Os demais estados, Maranhão está em processo de discussão, mas os demais estados, né, continuam com esta mesma estrutura distributiva, que são uma estrutura distributiva com base em critérios tradicionais. O que significa isso? Veja que 25%, ou seja, a totalidade
do repasse do ICMS desses estados aos municípios se dá por critérios de população ou parte igualitária, ou área geográfica, ou VAF. Né? Ou seja, são estados em que os municípios recebem uma parcela do ICMS e o prefeito nada pode fazer, basicamente, para mudar essa parcela de ICMS que eles recebem. Né? Aí tem um segundo grupo, que a gente chama dos estados com critérios quase tradicionais, que são estados que têm entre 15% e 25%, menos de 25% do seu ICMS, mas mais do que 15% do seu ICMS distribuído por critérios tradicionais. Né? Então, temos aí 7 estados, e, de novo, aqui nós temos o estado do Piauí, está em discussão da mudança da lei do ICMS. Desse grupo aí é o único que eu tenho conhecimento que está em etapa de discussão e alteração da lei do ICMS, né? Embora não tenha ainda aprovado alteração na sua lei. E os critérios não tradicionais são aqueles que têm menos de 15% do seu ICMS repartido segundo esses critérios tradicionais aqui, sobre os quais o prefeito não tem nenhum poder de alteração. Né? Então, de novo, desses estados, nós já temos mudanças. No caso do Acre, o Acre é um caso muito particular, né, que está reportado no trabalho. O Acre, até então, redistribuía todo o ICMS, inclusive o que seria vinculado ao VAF, pelo critério do FPM. Né? É um estado que fez um grande acordo com os municípios há muitos anos atrás e segue uma lógica que é a distribuição segundo o índice de participação no FPM dos municípios acreanos, mas eles agora alteraram a lei, a gente vai ver, criando a vinculação educacional. O Amapá também acabou de alterar a sua lei, embora já tivesse um critério ligado à educação, e o Ceará, que é o estado pioneiro no uso de resultados educacionais no repasse do ICMS. Pernambuco também acabou de alterar em julho do ano passado a sua lei do ICMS, mas Pernambuco tem uma série de alterações na sua lei, né? Mas já tinha critérios educacionais ligados à sua lei. Minas Gerais também já tem critérios educacionais ligados, não tem, até onde nós temos conhecimento, projeto de alteração. Espírito Santo está com um projeto de lei para encaminhar à Assembleia, fazendo alterações, incluindo critério educacional, né? E Mato Grosso do Sul também tem projeto em discussão para fazer alteração, criando ICMS educacional, embora não tenha ainda aprovado lei. Né? E Paraná também tinha uma iniciativa, uma discussão sobre a criação de ICMS educacional, embora ainda não apresente na atual legislação nada a esse respeito. Então, a gente vê que poucos estados, né, pouquíssimos estados, apenas 4 estados, até a altura desse estudo, havia criado o critério educacional, 5 haviam criado critérios ligados à saúde e 2 criados critérios ligados ao saneamento. E repare que quando o Estado cria um critério de política pública, ele, em geral, cria para mais de uma área. Não é? No caso do Amapá, criou para educação e saúde, no caso do Ceará, incluiu educação e saúde, no caso de Pernambuco, incluiu educação, saúde e saneamento, percebe? Então, esse é o quadro que nós tínhamos, que precisa ser atualizado com as mudanças nesses 5 estados que nós vamos apresentar em seguida. Aqui é uma representação gráfica de como é que os estados têm a composição do seu ICMS por tipo de critério. Então, os estados que têm só critérios tradicionais estão representados aqui nessa barra azul, né? Ou seja, 25% do ICMS é distribuído por critérios tradicionais aqui no Amazonas, em Roraima, né, no Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, como eu disse, já alteraram agora no passado, Santa Catarina. E, do outro lado, você tem no outro extremo, né, daquele quadro, você tem estados como o Ceará, que tem 23% do ICMS distribuído segundo critérios de resultados das políticas públicas, né? E 2% na forma de critérios compensatórios, né? E é o estado que desponta aqui, seguido depois, né, de Pernambuco, que tem ali 8% de critérios ligados a resultados de serviço público, um pouco Amapá, né, e também um pouco Espírito Santo e Minas Gerais. Né? Mas o restante dos estados praticamente que não utilizam o repasse de ICMS
para incentivar resultados nas políticas públicas, né? E aí, rapidamente, né, eu vou passar muito rapidamente, né, quais eram os quatro estados que tinham leis vinculadas à educação, de repasse de ICMS? Primeiro, Minas Gerais, né, com a chamada Lei Robin Hood, ele fazia a distribuição de 2% apenas, né, ligado à educação, e esses 2% era ligado a um índice, que era o índice na verdade, ainda utilizado, né, um índice de capacidade de atendimento municipal, ou seja, é uma fórmula em que você utiliza um indicador que vai dar uma ideia de qual é a capacidade que o município tem de atendimento na sua área de competência e que parte dessa capacidade está sendo, de fato, utilizada pelo município. Então, eles pegam os municípios que têm mais de 90% de sua capacidade utilizada e distribuem 2% do ICMS por esses municípios, segundo o índice que eles têm de capacidade de atendimento, né? Então, eu não vou me deter muito na fórmula, né? Está explicado, quem quiser conhecer o sistema de Minas Gerais, está explicado no trabalho, como é que eles criam o índice de capacidade de atendimento, né? Que é baseado, né, na capacidade mínima de atendimento de cada município, que, por sua vez, é calculada a partir do custo aluno por aluno dentro daquele estado, né? No caso do estado de Minas Gerais. Então, quem quiser depois nas perguntas, a gente pode voltar a esclarecer, né? Mas o tempo está passando, eu queria avançar. O objetivo dessa política de Minas Gerais era a municipalização da matrícula de ensino fundamental e, portanto, é uma transferência vinculada ou condicionada a insumo, né? Porque, na verdade, você está falando de um elemento de insumo no que diz respeito à categorização das transferências, ou com base em resultados ou com base em insumos, né? O Amapá, na verdade, ele tinha uma lei que é exatamente idêntica à lei de Minas Gerais, a única diferença é que, ao invés de 2% do ICMS, ele distribuía 2,6%, mas exatamente com a mesma fórmula, baseada na capacidade de atendimento dos municípios e com o mesmo objetivo, certo? Só que agora, em dezembro do ano passado, né, o Amapá alterou a sua lei do ICMS e criou o mesmo percentual do Ceará, colocando que 18% do ICMS devido aos municípios será repartido segundo o índice de desenvolvimento escolar de cada município, né? Que vai ser formado aí pela taxa de aprovação dos alunos do primeiro ao quinto ano, né? E pela média também obtida nas avaliações de aprendizagem para os alunos, no caso do segundo e quinto ano. Então, a distribuição do ICMS no Amapá, ela passou a ter essa configuração, né? Antes você tinha 2,6% vinculado à educação, você vai passar a ter 18% vinculado à educação e os 18% vinculados a resultados. Quer dizer, não há mais nenhum componente aqui vinculado a insumo. E depois ainda criou-se aqui alguns critérios que já existiam, né, mas foram reequilibrados dentro da repartição, que está nessa tabelinha. Então, a Amapá acabou de alterar a sua lei, né, portanto, já compõe, junto com o Ceará, mais um estado que dedica 18% do seu ICMS aos municípios, segundo os resultados educacionais. Pernambuco tem uma longa história, eu também não vou ter tempo agora mais de detalhar, não é, a história da legislação de Pernambuco, mas Pernambuco começou com um critério também de repartição baseado em insumos, lá em 2002, né, 2003, onde 2% do ICMS ele era repartido segundo também o número de alunos que eram matriculados nas redes municipais de ensino fundamental, então tinha um objetivo semelhante ao de Minas Gerais e do Amapá, na lei anterior, que era a municipalização da matrícula. Depois, em 2007, eles alteram, criam, na verdade, aqui um critério misto, né, baseado em insumos e baseado em resultados, onde eles criam uma legislação em que 4% do ICMS passa a ser distribuído segundo resultados de proficiência e do Índice de Desenvolvimento da Educação, segundo o Sistema de Avaliação Estadual de Pernambuco, né? E aqui, no caso, eles haviam, né, misturado aqui uma série de objetivos, né? Objetivos de municipalização de matrícula, que permaneceu nos anos finais, objetivo de expansão de atendimento em creche, porque eles colocam 3% vinculados aqui aliás, não, 5%, não, desculpa,
não, 1% vinculados ao número de crianças matriculadas em educação infantil, e tinham também, no caso, esses 4% vinculados a resultado. Então, Pernambuco colocou aí um mix. Só que, de novo, ano passado, 15 de julho, Pernambuco aprova uma nova lei do ICMS, agora ligada apenas a resultados, né? No que diz respeito à educação. Então, os objetivos agora de Pernambuco com o ICMS é a melhoria do desempenho escolar. E eles criaram, né, uma vinculação do ICMS que vai ser progressiva, vai começando com 8% no próximo ano, até chegar aos 18%, que é o índice praticado no Ceará, né, em 2026. Então, de novo, aqui temos um segundo estado que veio acompanhando, então, essa política de resultados criada inicialmente no estado do Ceará, no estado de Pernambuco. O Ceará, que aparece agora aqui, ele foi o pioneiro, né, com 12,5% do ICMS, que lá em 96 era distribuído segundo percentual do gasto em educação, então foi lá atrás, em 96, que o Ceará vinculou repasse do ICMS à educação, só que vinculou a insumo também. Então, o início do Ceará foi uma vinculação de metade da cota-parte municipal ao percentual de gasto em educação. E em 2007 há a mudança da lei que vinculou 18% ao índice de qualidade da educação, né? A autora que eu já mencionei, né, na sua dissertação de mestrado, a Júlia Brandão, Júlia Brandão, ela apresenta isso, de que o Ceará é o único estado, até aquele momento, em que os critérios criados são voltados exclusivamente para o desempenho dos municípios em políticas públicas. Porque, além da educação, você tinha o critério de saneamento e o critério ambiental, mas é ligado ao saneamento, e o critério de saúde, né, que está ligado a indicadores de mortalidade infantil, etc., né? Então, o ICMS educacional no Ceará, quando criado em 2007, né, ele passou a utilizar os dados do Sistema Estadual de Avaliação Educacional, o SPAES, né, avaliando o nível de proficiência das crianças na alfabetização no segundo ano e no ensino fundamental no quinto ano, e o desempenho relativo, né, entre as redes públicas, ou seja, você cria aí como se fosse uma espécie de competição entre os municípios, no sentido de que aqueles municípios com melhor desempenho no IQE ofeririam uma participação maior na cota-parte do ICMS, né? Também é considerado, nesse critério de repasse, a desigualdade, né, de desempenho entre os estudantes. Por quê? Quando a gente vai ver a fórmula de repartição do ICMS no Ceará, ela leva em consideração, de um lado, o nível que os municípios chegam, mas leva em consideração também a distribuição dos alunos por nível de proficiência. Então, está importante para o Ceará não só a média que os municípios alcançam nos exames de proficiência, mas como que os alunos de cada município se distribuem entre os níveis de proficiência, né? Então, a gente tem, além disso, também que se considera a evolução. Então, vocês vão ver, quem quiser depois olhar os detalhes, né, está no trabalho, a fórmula do Ceará ela é bastante complexa, ela leva em consideração o nível alcançado, a distribuição dos alunos entre os níveis e o avanço obtido, não só do nível de um ano para outro, mas da distribuição de um ano para outro. Então, você tem várias... Está aí uma fórmula bastante complexa, a gente não vai ter tempo de detalhar, mas, basicamente, ela reconhece o IQE, 50% dele é atribuído à qualidade da alfabetização, 45% dele é atribuído à qualidade do ensino fundamental, a partir dos resultados do quinto ano, né? Embora a lei de 2015 já preveja a inclusão do nono ano, né, no critério de qualidade da educação no Ceará, com previsão de implantação agora, esse ano de 2020, né? E 5% que é um componente ligado à taxa média de aprovação. E aí, por dentro, né, da fórmula do Ceará, vocês vão encontrar os componentes que mexem com a distribuição dos alunos por nível, com avanço, né, e com a média, com a distribuição e com o avanço, tanto em relação à média quanto em relação à distribuição de um ano de avaliação para outro. Então, o objetivo no Ceará é a melhoria do desempenho escolar, mas com a redução da desigualdade, porque a fórmula ela vai premiar também pela redução da desigualdade dentro do município, no ponto de vista de como os alunos se distribuem, né,
no resultado. Como eu disse, a lei de 2015 prevê a inclusão do resultado do 9º ano na fórmula do IQE, né, que não está ainda presente neste formato que eu estou apresentando. Bom, os estudos que foram realizados de impacto do ICMS educacional do Ceará, você tem aí algumas revisões, né? Essa autora Brandão, ela fez um estudo específico sobre o ICMS no caso do Ceará, né? E aí ela estimou, utilizando diferenças e indiferenças, mostra que os municípios do Ceará obtiveram melhores resultados do que os observados em municípios de estados vizinhos, né? Quando se leva em conta o IDEB e a Prova Brasil, né? E tem dois aspectos importantes do trabalho que ela fez que sinalizam, de um lado, que mesmo os municípios que perderam recursos com a nova política, no caso do estado do Ceará, eles conseguiram melhorar seu desempenho, né? E no processo de melhoria do seu desempenho, eles vieram recuperar parte desses recursos, né? E os resultados também, para os municípios mais pobres, é interessante, porque, embora eles continuem seguindo um índice de desempenho menor, do ponto de vista educacional, que os municípios mais ricos, em termos de PIB per capita, mas eles experimentaram um crescimento mais expressivo nos seus índices educacionais do que aqueles municípios que estavam melhor situados do ponto de vista da riqueza, né? Portanto, os municípios mais pobres, embora com resultados ainda inferiores aos municípios mais ricos, mas a distância diminuiu. Então, o objetivo de equalização, o objetivo de combate à desigualdade de resultados, também parece estar sendo atingido no estado do Ceará. E aí tem a revisão do SASSO, né, que acho que é uma altura também, faz uma revisão de 12 estudos, né, que abordaram o critério do ICMS do Ceará e concluem que esses estudos, o conjunto desses estudos apontam, sim, para um impacto positivo do ICMS nos índices educacionais. E nós, no INEP, estamos, né, em fase de fechamento de um estudo de impacto também, que deve ser divulgado aí no segundo semestre desse ano, também sobre a política do ICMS do Ceará, que busca fazer uma nova estimativa de impacto a partir dos dados que a gente obteve já até 2017. Né? Bom, aí, para finalizar, eu queria mencionar novos estados que entraram. Né? A gente já viu 12 estados que já tinham critérios educacionais e fizeram alterações, que foi o caso do Amapá e de Pernambuco, fizeram alterações no sentido de acompanhar um pouco esse percentual de distribuição ligados a desempenho, gravando 18%, como tem no caso do estado do Ceará. O Acre também, que tinha aquele critério de distribuição dos 25%, exclusivamente pelo índice de participação no FPM dos municípios, ele aprovou, no final do ano passado, uma lei em que 14% do ICMS passará a ser distribuído segundo o Índice de Qualidade da Educação, medido aí pelo IDEB, né? E outros indicadores, né, em relação a acesso, permanência, etc. Então, também o Acre faz uma mudança já no final do ano passado, importante no sentido de vincular o ICMS a resultados educacionais, num percentual um pouco inferior, 14%, mas ainda assim bastante expressivo em relação ao que tradicionalmente vinha se vinculando à educação no Brasil, com exceção do estado do Ceará. Né? Sergipe também aprovou, em 5 de dezembro do ano passado, o que eles chamam de ICMS social, e é uma lei muito interessante, a lei de Sergipe, né? Ela explicitamente busca proporcionar o regime de colaboração do Estado com os municípios na melhoria da educação e da saúde no Estado, né? E a partir de 2022 eles vão distribuir o ICMS, né? Com que eles, inclusive, passaram a designar a cota parte do ICMS como a cota social do ICMS dos municípios. Olha que interessante. Então, eles reconhecem agora, passaram a reconhecer no Estado de Sergipe, a totalidade da cota parte municipal como sendo uma cota social do ICMS, ou seja, parte dela, 18%, o mesmo percentual aplicado pelo Ceará, pelo Amapá e por Pernambuco, né? A partir do critério de qualidade da educação, né, em cada município. E 7%
segundo o índice de qualidade da saúde. Então, estão aí os dois índices indicados. O índice de qualidade da educação vai ser obtido pelas avaliações de aprendizagem, né, e da taxa de aprovação do primeiro ao quinto ano, né, e, no caso da avaliação de aprendizagem do segundo e do quinto ano, né, feitas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe. E, no caso do Índice de Qualidade da Saúde, vai ser formado pelos indicadores de mortalidade infantil e pelas consultas mínimas de pré-natal realizadas pelas gestantes, né? Que interessante. Então, vocês têm aí uma lei que ela tem lá todo um corpo de razoado que vale a pena ser lida. A lei de Sergipe ela é muito interessante na sua construção do chamado ICMS social. E talvez passa a ser talvez o segundo estado, depois, junto com depois do Ceará, já o segundo estado, com a totalidade do seu ICMS ligada a resultados de política pública, né? Não será, então, mais o Ceará apenas o único estado no Brasil que tem a totalidade da cota-parte municipal distribuída segundo critérios de resultados de políticas públicas. E, por fim, Alagoas, né? Fechando, então, os 5 estados que alteraram legislações desde julho do ano passado. Esse é mais recente, é de janeiro desse ano, né? E eles vincularam uma parcela menor, né? Que corresponde a apenas 5%, mas é uma parcela que era inexistente no estado de Alagoas, né? A partir de um índice municipal de qualidade educacional de Alagoas, chamado IQEAL, né? E a partir desse índice vai ser, então, distribuído 5%, né? Aí tem aí alguns detalhes mais em relação a essa aplicação, né? Que depois vocês podem olhar em mais detalhe. Mas, enfim, para fechar, que eu passei bastante do tempo que foi me dado, até peço desculpas, era importante falar, primeiro, que o regime de transferência intergovernamental, né, foi isso que a gente tentou mostrar, oferece uma oportunidade de inovação na utilização de instrumentos econômicos como incentivo à obtenção de resultados, mas instrumentos econômicos na relação entre um agente governamental e outro agente governamental, no caso, entre estados e municípios, né? As transferências do ICMS na sua quarta parte municipal, né, permite que critérios de repartição vinculados a resultados de políticas públicas eles sejam utilizados, né, pelos estados nessa indução, né, de melhorias sociais, por intermédio da ação de seus municípios. Então, o ICMS no Brasil tem é uma possibilidade que está colocada na Constituição, no artigo 158, desde 1988, e pode ser utilizada pelos estados. O que o levantamento realizado mostra, né, e lá no artigo vocês têm um anexo longo com todas as leis estaduais, todos os critérios detalhados, quem quiser consultar especificamente alguma lei estadual, salvo esses 5 estados que alteraram a lei depois do estudo publicado, que eu mencionei, os demais permanecem como lá está, então pode ser consultado. Então, essa legislação, o que revelou que mesmo com essas últimas alterações que eu apresentei, ainda é de baixo uso pelos estados, né? Embora, por isso que eu acrescentei em vermelho aqui, esse uso vem crescendo desde julho de 2019. Né? Então, a gente está acompanhando várias mudanças, além desses 5 estados, ainda tem mais 3 estados ou 4 estados que estão em discussão, né, de mudanças na sua lei de CMS, mirando objetivos na área educacional. Né? Até julho, nós tínhamos apenas o estado do Ceará, né, com resultados vinculados. Aliás, o Ceará e Pernambuco na última lei alterada, né, que mexia com resultado já, mas Minas e Amapá apenas vinculado a insumo, né? Mas a partir agora do meio do ano passado a gente passa a ter mais 5 estados, mais 3 estados novos e 2 estados com alteração substantiva, que é o caso do Amapá e de Pernambuco, né? O modelo do Ceará, que foi um modelo de referência, né, ele vem servindo de referência para os outros estados, vem se discutindo, né, os resultados obtidos no caso da educação, principalmente nas séries iniciais, né, e na alfabetização, e ele mostrou ser um instrumento, né, também com poder de articulação da cooperação municipal e vem sendo utilizado fortemente como referência, né? Sendo que, então, desde julho, a gente obteve esses estados aí com alteração, Amapá, Pernambuco, Acre, Sergipe e Alagoas, e temos mais 4 estados em discussão, com projetos em discussão, Espírito Santo,
que acho que está em ponto de encaminhar para a Assembleia, e Maranhão e Piauí e Mato Grosso, que também estão engajados numa discussão sobre mudança da lei do ICMS. Né? Agora, contudo, é importante a gente dizer algumas coisas. Né? Ainda, já que a nossa preocupação aqui no escritório, né, e de São Paulo é as evidências, a gente ainda tem um campo de desconhecimento nessa política. Né? A gente não conhece, por exemplo, os parâmetros necessários ao sucesso da política. A gente sabe que o Ceará obteve sucesso. O ICMS não é a única política implementada no Ceará. Para a alfabetização na idade certa e para os resultados das séries iniciais, vocês têm uma série de outras ações que são implementadas em paralelo. Né? Ao mesmo Armando, tempo... desculpa. Oi. Armando, desculpa te interromper, mas nós temos só 10 minutos Então, e vamos fechar. a gente teve algumas perguntas. Seria importante que eu conseguisse pelo menos encaminhar duas perguntas. Me desculpa Não, de... ótimo, ótimo. Então, assim, fechando isso, a gente falta saber os parâmetros e as variáveis que concorrem no contexto local para o sucesso da política, né? Porque é uma série de outras ações que são implementadas simultaneamente. Então, nesse sentido, é que a gente ainda precisa avançar em estudos sobre isso. Eu vou interromper o compartilhamento da tela e, e realmente eu perdi um pouco aí o pé do tempo, Maria Elisa, me desculpe. A gente começa daqui, não se preocupe, não. Bom, gente, então, assim, agora eu vou ler. Nós temos três perguntas, por enquanto. Na verdade, eu vou ler, então, as primeiras perguntas. Tem mais chegando. Bom, primeiro, obrigada, Armando, foi realmente excelente. Assim, é interessante que tenha novos estados tenham agora ingressado nessa linha, né? Então, houve uma atualização do estudo. A Paula da Seduc pergunta o seguinte: a transferência de recursos do ICMS para municípios, tendo como objetivo estimular uma gestão mais profissionalizada da educação, é uma das formas mais efetivas de cooperação entre estados e municípios, tanto que foi implementada, como você mesmo falou. No entanto, ela demanda mudanças legislativas de nível estadual, né, que são robustas. Então, ela pergunta, na sua experiência, existem outros tipos de transferência, não necessariamente financeiras, que também geram bons resultados e dependam de mudanças institucionais menos complexas? Daí, acho que eu posso passar para uma outra pergunta para você responder em bloco, pode ser? Daí, então, a próxima pergunta é da Yara, ela é de fora da secretaria, e pergunta, primeiro, ela agradece a excelente palestra, e ela pergunta sobre a avaliação da lei cearense, a 14.023 de 07. Ela diz, ainda que os resultados de avaliações quantitativas apontem para impactos positivos, como lidar com o risco de um certo ciclo vicioso para certas redes municipais que nunca conseguem melhorar os resultados e que às vezes perdem continuamente recursos? Não existiriam características próprias que corroboram o impacto positivo, ou seja, diferenças entre municípios, heterogeneidade entre municípios? A dificuldade maior não é nem a mudança legislativa em si, embora, obviamente, que isso dependa de uma forte articulação política e de empenho do governador do Estado, né, e do secretário de Educação Estadual. Então, esses dois atores são fundamentais nessa possibilidade de mudança. A maior dificuldade não é a mudança na legislação em si, mas é você criar as condições para que o Estado efetivamente crie aqueles que não têm um sistema de avaliação, porque esse é um componente importante dessa política, você tem que ter um instrumento de avaliação estadual, ou você fazer de forma a se vincular aos instrumentos de avaliação educacional nacionais, né, como produzidos no INEP, né? E, além disso, você tem que ter mecanismos de cooperação, efetivamente, com os estados com os municípios. Né? Então, a mudança na legislação, ela acaba que exige um empenho político, mas ela é das mudanças, talvez, a mais simples, do ponto de vista de esforço técnico, porque você tem muitas referências construídas e você pode fazer simulações prévias ao estabelecimento de um critério novo, você pode simular como que esse impacto vai se dar sobre os municípios. Né? O que é mais difícil, na verdade, é você fazer o dever de casa, quer dizer, depois da mudança da legislação, o Estado e os municípios, né, empenharem rotinas e programas que venham a
promover a segunda parte da política, que é como que os municípios vão, né, fazer efetivamente mudanças da gestão escolar, mudanças do processo de ensino-aprendizagem, mudança na formação de professores, para que o município possa galgar. Porque o que faz? O ICMS é um gatilho, é um instrumento, ele vai criar incentivos, mas o incentivo para ter resposta do agente, no caso, o governo municipal, as secretarias municipais de educação, ele precisa ter algum tipo de capacidade construída, né, instalada ou em cooperação com o Estado. E aí as transferências não financeiras, né, é isso que você menciona, elas são fundamentais, né? No caso, a cooperação técnica é fundamental. Sem cooperação técnica, né, com municípios, né, dificilmente você consegue gerar também resultados. O caso do Ceará tem uma tradição longa, que vem dos anos 90, né, de cooperação do Estado com os municípios, que se manteve ao longo de vários ciclos políticos, né, e se mantém até hoje. E essa cooperação é que abraçou, essa tradição de cooperação do Estado com os municípios é o que acabou sendo o espaço, né, que permitiu o avanço de uma proposta dessa natureza. Talvez o grau a tradição de cooperação do Estado com seus municípios, numa perspectiva cooperativa, colaborativa, seja, sim, um fator crítico de sucesso desse tipo de experiência. Então, isso precisa ser levado em consideração, né? No caso da EIARA, Isso, a é IAR. avaliação da lei, no caso da possibilidade de você ter municípios em armadilha de baixo desempenho, né? Como se você tivesse num patamar em que você não conseguisse evoluir. No caso do Ceará, todos os municípios, não é que você não tenha uma diferenciação, né? Mas existe uma diferenciação, mas, de qualquer forma, essa desigualdade ela vem caindo de um lado, e do outro lado, todos os municípios no estado do Ceará conseguiram atingir a meta do IDEB, né? Então, é interessante observar que, mesmo nos municípios de pior desempenho, né, você consegue manter, sim, algum grau de progresso, né? E nós fizemos uma simulação num dos estudos nesse programa aí relacionado ao CMS, né, do que seria um impacto nacional de uma política nesse sentido, e criamos um indicador para avaliar a qualidade da educação municipal, em caráter experimental, e nesse indicador, dos 10 municípios no topo do indicador, 7, me parece, 8 eram do Ceará. Então, você tem, assim, por qualquer critério que se observe, vai olhar o IDEB, vai olhar o indicador que a gente criou, vai olhar os resultados são muito impactantes, né? E a evolução entre 2007 e 2011, que foi o período em que no estado do Ceará você teve um grande crescimento de melhora nos indicadores, é muito forte. E a outra coisa que também a gente tem análise sobre isso, os municípios que estavam em pior condição inicial dos resultados são os municípios que obtiveram um maior avanço, né? A gente dividiu os municípios do Ceará por decil de desempenho de partida, e os municípios que estavam no primeiro decil foram os municípios que tiveram o maior alcance entre 2007 e 2011, a melhor melhora, a ponto que todos os municípios, né, por exemplo, no caso da alfabetização, passaram a ter, entre 2007 e 2013, no máximo, mais do que 80% de alunos considerados com alfabetização satisfatória. E aqueles que já estavam em pontos de partida superiores, todos com mais de 90% dos alunos em alfabetização satisfatória. Então, aqueles municípios que estavam abaixo na escala, na partida, foram os que obtiveram o maior progresso, né? Eu tenho projeções feitas sobre isso, né, mostrando como, projeções não, análises feitas sobre como que cada grupo de municípios que estavam em cada nível da proficiência inicial, como que eles conseguiram progredir. E os que estavam mais abaixo foram os que progrediram mais rapidamente, né, nesse sentido. Ok. Podemos passar para as duas outras? Então, as próximas perguntas, Armando, assim, a próxima pergunta, na verdade, é minha, porque nós estivemos aqui no escritório de evidências com uma pesquisadora
da Fundação Getúlio Vargas, que falou justamente sobre o estágio de cooperação com os seus próprios municípios de todos os estados da federação, ou seja, na lógica de cooperação federativa na educação. Muito próximo com o que você falou, e a pergunta da Yara, quer dizer assim, eles também citam o caso do Ceará como um caso muito superior aos demais estados na lógica de cooperação, e dizem o seguinte, que o que ajudou também, além do ICMS, o que ajudou essa cooperação foi exatamente que havia um programa estadual, que foi a alfabetização na idade certa, ou seja, havia uma meta estadual articulada com as metas municipais, ou seja, uma lógica de cooperação muito mais forte nesse sentido. Tinha uma meta que era compartilhada entre todos os entes. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, se possível, que características, ou seja, que insumos, que condições dessa cooperação interfederativa entre Estado e os seus municípios você acha fundamental na lógica de iniciativas como o ICMS? Essa é uma pergunta do escritório. A outra pergunta é da Idvanira de Almeida, da diretoria de São José dos Campos. Ela pergunta se você poderia dar a sua opinião sobre o que poderia ser feito para diminuir a desigualdade em todos os aspectos da educação. Eu estou imaginando que ela está perguntando sobre a desigualdade entre municípios, talvez, né? Faz sentido pensar em lógicas de redução de desigualdade intermunicipal, se você puder discorrer um pouquinho. Com relação à cooperação, né, como eu disse, o ICMS ele é um instrumento, ele é um instrumento de incentivo, né, e obviamente que ele pressupõe que, enquanto instrumento criado, ele vai desencadear algumas respostas dos agentes, né. Agora, essas respostas dos agentes, elas são potencializadas em função da estrutura de cooperação que você constrói, né. Eu vou ter maior resposta em função de uma cooperação mais efetiva, né. Em que áreas isso é necessário, né? Obviamente que a área de avaliação, né, você precisa ter uma participação dos municípios, por exemplo, nos sistemas de avaliação estaduais, quando eles são criados e utilizados. Por que os estados, muitas vezes, como é o exemplo do caso do Ceará, dependem do sistema de avaliação estadual? Porque se faz avaliação no Ceará todos os anos, né? Se faz avaliação todos os anos, dos anos que entram na composição do cálculo do repasse do ICMS. Não só porque era o segundo e quinto ano, mas já se fazia avaliação também do nono ano, do terceiro ano do ensino médio, né? Mas agora que vai se incorporar, né? Por quê? Por que se vai se incorporar agora no cálculo do IQE o nono ano, que está previsto já na lei de 2015, alterada em 2015? Porque agora você começou a conseguir construir uma cooperação mais efetiva com os municípios na área da segunda etapa do ensino fundamental, percebe? Então, o próprio índice de qualidade da educação, ele vai sendo, ele vai evoluindo, ele vai abrangendo, né, a etapa seguinte, na medida em que o Estado consegue efetivar uma cooperação com os municípios, no caso do ensino-aprendizagem da segunda etapa do ensino fundamental, que envolve produção de materiais, que envolve a formação de orientadores de estudo, de professores, de alfabetizadores, de professores que atuam na sala de aula, e essa cooperação, uma vez existindo, é que ela permitiu, inclusive, que o Estado avançasse na implementação daquilo que já foi estabelecido na mudança da lei em 2015, que é incluir o resultado do nono ano no cálculo do IQE, né? Ou seja, você vai estendendo, inclusive, o critério a partir da sua capacidade de estender a sua cooperação. Então, a cooperação envolvendo a avaliação e a formação, né, de professores, professores e orientadores, né, e coordenadores, e a parte de material e publicações, né, orientadas para os objetivos de aprendizagem que são, né, avaliados pelo sistema estadual, é fundamental, né? Se você não tiver esse ingrediente, né, eventualmente você pode até com uma lei pura e simples do ICMS gerar resultados, mas não será
uma questão certa. Você precisaria avaliar estados que tiveram diferentes graus de cooperação, né, posteriormente a implantarem a lei, e verificar como que a cooperação e em que áreas a cooperação é mais determinante. Mas, se a gente for tomar a experiência de referência que é a do Estado do Ceará, a cooperação ela é fundamental. Sem essa cooperação, né, além disso, também as bonificações, porque não existe só o ICMS. No Ceará, você tem as bonificações para a escola, você tem a bonificação de professores, você tem também os outros elementos que a gente apresentou, né, das políticas de financiamento baseado em resultados, elas também estão operando, né? Então, você também tem esses outros componentes de incentivo econômico aos outros agentes, não é apenas no caso do gestor, do prefeito municipal, que tem incentivo do ICMS. Os outros agentes do sistema educacional também têm uma composição de incentivos, né? Bom, a Idivanira, né, ela fala sobre a redução das desigualdades, né, em todos os aspectos da educação. Sem dúvida, né, a gente acabou de sair um relatório não é um relatório, na verdade é um manual sobre medidas de desigualdade educacional, publicado pela Unesco, pelo Instituto de Estatística da Unesco em 2019, e ele é exclusivamente dedicado a medidas da desigualdade. Inclusive, eu recomendo todos vocês que tenham interesse nesse tema e que estejam nos estados, nas secretarias de educação municipais e estaduais, mexendo com o tema da desigualdade. É um manual muito interessante, porque ele te dá um apanhado e um resumo de todas as possíveis medidas de desigualdade que você possa estabelecer e da importância de você ter isso. O que esse relatório mostra para a gente é que a desigualdade ainda é muito pouco avaliada nos países em geral, principalmente quando se trata dos países em desenvolvimento. Por incrível que pareça, o Brasil, quando você olha o Plano Nacional de Educação, em referência a planos nacionais de educação de outros países, o nosso plano de educação está muito bem situado no plano das medidas de resultados para a educação, do ponto de vista de acesso de qualidade, né? Porque, se a gente for olhar a meta-série do Plano Nacional, você tem lá, na segunda estratégia, metas relacionadas a percentuais de alunos atingindo níveis satisfatórios ou municípios atingindo níveis satisfatórios do IDEB, né? E isso já é um tipo de medida também que mexe é um tipo de medida de desigualdade educacional relacionada a padrão mínimo, né? Você quer que todos atinjam um determinado padrão mínimo, você começa a monitorar isso. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem ainda, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, pouquíssimos planos de educação possuem metas e indicadores relacionados à desigualdade. O Plano Nacional de Educação nosso tem uma meta específica relacionada à desigualdade, que é a meta 8, né, do Plano Nacional de Educação, e tem indicadores de desigualdade de acesso lá colocados. No caso da educação infantil, tem lá a estratégia 1.2, explicitamente falando sobre desigualdade, e assim como tem essa meta 7 nessa estratégia que eu mencionei. Então, você tem já na dimensão dos planos um elemento que lança um olhar sobre a desigualdade. Então, o primeiro passo para você enfrentar a desigualdade é você conhecê-la, você conhecer, medi-la sobre vários aspectos, né? E ver como que ela evolui no tempo. Então, isso é um elemento fundamental, tanto na dimensão do acesso, que nós temos uma pretensa universalização do acesso, que todos os relatórios de avaliação de plano nacional no Brasil, desde o plano decenal, vem apontando que o Brasil tem a universalização do acesso, mas quando a gente vai observar o acesso sob o ponto de vista da integralidade do acesso, significa o alcance a todos os anos da escola básica, a gente vê que o acesso não é integral e, portanto, não é universal no Brasil ainda, principalmente atingindo grupos sociais específicos. A gente tem um trabalho publicado no INEP sobre isso, né, de minha autoria, que é sobre a universalização do acesso, onde eu trabalho com um indicador de curva de acesso para mostrar a desigualdade de acesso no Brasil. Então, uma tarefa que a gente tem é implementar métricas, medidas sobre desigualdade, tanto no que diz respeito ao acesso, quanto no que diz respeito à qualidade. Isso é fundamental, né? Se a gente não observar a desigualdade nos índices de aprendizagem, a gente não vai estar trabalhando com universalização do direito à aprendizagem, né?
E um segundo componente, que é a questão do financiamento, né? A gente está aí com uma proposta de emenda constitucional para tornar o Fundeb um mecanismo permanente. Essa proposta que está em tramitação, ela traz um componente de recomposição de redistribuição para municípios que ainda são subfinanciados com o atual mecanismo, né? Então, é uma proposta que tende a melhorar esse atual mecanismo. Então, a gente precisa fazer uma equalização também do ponto de vista do investimento per capita, né? Nacionalmente e do Brasil em relação aos demais países, né? A gente precisa entender que o Brasil ainda está, para um relatório da OCDE de 2017 mostra isso claramente, você tem o Brasil ainda dentro do grupo de países em que o investimento per capita por aluno da educação básica está na faixa de investimento que é fortemente correlacionada com o resultado. Então, o Brasil, diferente dos Estados Unidos e vários países europeus em que o investimento per capita ele já não está mais associado, né? Ganhos marginais no investimento per capita não estão mais associados com ganhos marginais no desempenho da educação, mas no Brasil, em outros países que estão em faixas de investimento per capita mais baixos, essa correlação ela é forte, ela existe. Então, há sim potencial de ganho em resultados pela melhoria do investimento per capita. Então, há aí um problema de equalização, porque a gente ainda, apesar do Fundeb ter sido uma experiência bem sucedida na redução das desigualdades, ele é um instrumento ainda imperfeito e ele tende a melhorar a partir dessa emenda que está se tramitando no Congresso, né? Inclusive com mecanismos lá colocados que criam bonificações para resultados. Tem lá isso no substitutivo da PEC número 15, né? Da relatora a professora Dorinha, tem lá um mecanismo que tenta utilizar também de bonificação por desempenho para os municípios. Eu não sei se respondi, mas... Acho que sim, Armando. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente, foi super rica a sua palestra, assim, os comentários das pessoas estão agradecendo, então eu vou só ler mais um comentário, que na verdade é um agradecimento, da Marisa Lopes da Fonseca, de Sorocaba. Ela diz que gostaria de agradecer a oportunidade de estar enriquecendo as experiências e acrescentando novas vivências. Parabéns aos envolvidos e o papo 10. Então, mais uma vez, em nome de todo mundo, da Paula, que é a coordenadora do escritório, de todos nós, a gente queria te agradecer muito. E agora eu vou passar para os recadinhos finais, que é mostrar o link do seminário de avaliação. Se você quiser só dar um tchau para a gente. Tá certo, então. Agradeço mais uma vez aí o convite. Espero que vocês continuem aí a disseminar muito dos resultados de pesquisa que são produzidos no Brasil, que é importante para os gestores, né? E para todos que atuam na área de educação. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. E obrigada também pelas suas dicas. As suas dicas da Unesco eu registrei aqui, a gente vai olhar sim. Muito obrigada. Tá certo. Então, gente, agora vocês têm aí o link do formulário de avaliação. Vocês fiquem à vontade e, por favor, respondam, porque é muito importante para nós ter o feedback se está correndo como vocês gostariam, se há outros temas que vocês gostariam de usar, e também se vocês querem receber o nosso boletim, também é só escrever os seus e-mails no formulário, tá ok? Bom, então a gente encerra. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, inclusive, principalmente do nosso convidado de hoje, e assistam a gente na próxima semana. Obrigada.